Alô você, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua privilegiada assistência ao nosso programa. Abrindo hoje com as bênçãos dos orixás na sua vida, com propósitos de vida, propósitos de caminho, de equilíbrio e direção. O orixá traga para você, meus amigos, um caminho melhor, onde você possa acreditar muitas vezes que nem tudo está perdido. Na vida é assim. Nós passamos momentos difíceis, aonde muitas vezes não sabemos por onde recomeçar. Eu diria que o recomeço ocorra pela sua fé, naquilo que você acredita. E se você acredita no orixá, que seja através dele o seu recomeço. Então, que possa todos serem abençoados pelo nosso sagrado. Hoje nós retomamos o assunto mais uma vez. Retomamos porque frequentemente a gente vê conceitos sobre o tema, tá? Alguns conceitos que entendemos está distorcidos da realidade, né? E outros conceitos ainda assim confusos. Mas qual é o tema de hoje? Afinal de contas, para você que não conhece tanto a religião, já ouviu falar em Egum? Já ouviu falar na palavra Egum? Egungun? Perfeito? Hoje o tema é exatamente sobre esta questão. O que é um Egum? O que é Egungun? Da onde que vem? Quais são as práticas? Qual é a sua real importância na nossa cultura? Perfeito? Bom, Egum em Yorubá designa nas religiões de matriz africana a alma ou espírito de uma pessoa falecida, representando a ancestralidade e a conexão entre vivos e mortos. Eles são cultuados ou reverenciados, podendo ser ancestrais familiares, religiosos, em alguns contextos até pode ser espíritos desorientados. Então, nós vamos começar hoje, certo? Falando sobre essa questão que eu entendo que é muito importante. Repetindo, não estamos aqui para descontextualizar quem pratica, da forma que faz e do jeito que faz. A nossa intenção é orientar um pouquinho aquele que não conhece religião e vê falar aí fora, mas não tem uma resposta que lhe convença sobre essa questão. Egum no Matuque. Ancestralidade, memória e equilíbrio. O verdadeiro sentido de Egum para o batuqueiro. Bom dia, Eric Rolf. Bom dia, mais uma vez, né? É maravilhoso estar aqui com vocês, a equipe, o público que está crescendo, está cada dia maior, esse povo. Verdade. E é um prazer. Queria agradecer. Nós temos um casal de seguidor, lá em, se eu não me engano, lá em Esteio, não estou lembrado agora. E esse seguidor, ao final do programa, ele printa a tela do programa e manda provando que ele está assistindo todo sábado de fazer isso, tá? Então, para você, meu irmão, muito obrigado por estar acompanhando nosso programa. Muito obrigado, a gente fica muito feliz com isso. E o que nós podemos contribuir para te orientar por um caminho melhor, conte com a gente. Eric Rolf, abra os olhos e acalma o coração. Não, abra os ouvidos e acalma o coração? Abra a mente e acalma o coração, abra que as coisas podem ser diferentes. Acalma o coração. Não vem dar de pau em nós aqui, por favor, tá bom? Eric Rolf é o nosso cientista da cultura afro-gaúcha, dentro da cultura do batuque, tá? E que vai poder bater esse papo com nós hoje. Começamos então, Eric. Pergunta número 1. O que é Egum? Ou seja, vamos quebrar o conceito tradicional do que falam aí na rua sobre Egum. Eu te pediria, conceituar Egum. Bom, primeiramente, Egum são
espíritos daquelas pessoas que partiram. Os parentes são também Egum, todo e qualquer pessoa se torna um Egum, tá? A questão que na diáspora, tá, no nosso entendimento, a palavra Egum, ela toma uma conotação pejorativa. Então as pessoas ligam o Egum a espíritos maléficos que estão para trazer algum dano, para prejudicar alguém. Nem sempre é isso, pelo contrário. O conceito de Egum na matriz é assim: Egungun é osso de um indivíduo que faleceu, osso, né, de um Pipini. de um humano. Aí, Egungun é o espírito ancestral, aquele que a gente costuma ver em templos de Egungun, em festivais de Egungun, que são aqueles que ficam mascarados. Mas né? só que, desculpe, Egungun não tem a ver com a nossa cultura, né? E sim, eu vou entrar nisso, que, veja, o Araorum, ele está ligado a Ebiorum, que Araorum é um habitante, né, do Orum, um ser espiritual, a Ebiorum, que é a família espiritual, né, ele é um antepassado, porém ele não é um Egungun. Vamos ainda, assim, porque ele não está no culto como ocorre em Taparica ou na matriz, né? Que não veste, que não tem aquela paramentos e roupa. No Batuque, nós temos sim o culto aos ancestrais, que também são Egum. Porém, entretanto, não é como em Taparica. É importante dizermos e não precisa. Por isso, também não precisa de um ogé, né? Um ogé para fazer os rituais. O próprio sacerdote, a própria sacerdotisa, ela cuida, ela lida com o ancestral. Temos também o Iranti, que isso é importante falar, porque o que nós cultuamos ali no local de adoração aos mortos, dentro do templo de Batuque, é a Iranti, a memória daquele que partiu. Porque é importante a gente destacar que muitas vezes nós estamos praticando ali uma homenagem àquele indivíduo que já se partiu há muitos anos e que esse indivíduo provavelmente nem esteja mais no mundo espiritual. Ele pode ter encarnado novamente. Então, é a memória daquela pessoa que existiu, a nossa memória daquela pessoa que existiu, né? O Ipim, como o Babá disse, é uma partícula, né? de um indivíduo, de alguma coisa, uma partícula. Para fazer a ligação, né? Sim, para que possamos ter uma matéria ali para poder fazer um culto. Mas aí também pode ser outras formas e fundamentos para chegar até o indivíduo, né? E é importante também dizermos que o indivíduo que nós temos ali, que a oportunidade de cultuar ou de mantermos ali no Ibalé, ou eu vou também conceituar uma outra coisa, que é o Olopilexé, ou seja, o fundador de uma nação, o fundador de uma família que deu continuidade, e ali temos elementos daquela nação ou daquela família para poder cultuá-lo. Descendentes de Valdemar é o do Pinochet? O Valdemar é o Olopilexé. Ele fundou. Os descendentes, eles devem e podem, né? E devem cultuá-lo ali, na memória dele, cultuar ali, render homenagens, né? E uma outra coisa, que o Ibalé é o local ao qual há aquele culto de Egungun, que o adequado seria, uma sugestão, que o adequado seria chamarmos de Ibokun. Por quê? É um local de adoração, ou Ile Boku, né? Um local de adoração, uma casinha, ou um lugar separado no chão mesmo, para o culto de Egum, ali, para os nossos ancestrais. Então,
e o adequado para o batuque seria Iboku. Perfeito. Bom, agora nós vamos falar sobre Egum e ancestralidade. Vamos conceituar antepassados e ancestralidade. Qual é a ligação que tem de um ancestral ou antepassado? Antepassado é ancestral? Ou o ancestral é só alguém que tenha partido, que tem uma relação com aquele que vai fazer o seu Ibalé? O que ocorre? Os ancestrais são aqueles que, por exemplo, o pai Valdemar fundou a Cambina e já há muito tempo os descendentes, assim, a nação deu continuidade e os descendentes ali praticam a religião, assim, fazem rituais para ele e homenagear. Então, ele é um ancestral. Pessoas que partiram recentemente, como pai Antônio Carlos, pai Cleon, entre outros que partiram recentemente, eles são antepassados. Eles não fazem parte ali ainda da ancestralidade. Eles vão com o tempo, se fundirem, né, à ancestralidade. Porque eles estão ligados a essa ancestralidade, porém, eles são antepassados, eles são muito recentes, eles acabaram de partir. E é importante que no Ibalé, no Iboku, não tem como atribuirmos magia ou feitiçaria. Por quê? Para os iorubás, eles enterram os mortos dele dentro da própria casa. Ali onde ele dormia, eles enterram ali e depois vem outra pessoa e vai morar ali em cima. Então, dentro da casa, tem vários locais que estão ali com vários enterrados. E quando uma pessoa ela é má ou ela é feiticeira, eles descartam no mato, eles não deixam ali fundirem ali com a própria ancestralidade. Então, eles não deixam ali esse indivíduo, eles descartam, eles não querem, eles banem ali daquela sociedade, daquela família. Sim. Então, nós podemos falar o seguinte, qual é a relação que tem de orixás ancestrais e a relação também com o Egum? Tem alguma relação de algum orixá com o Egum ou o orixá não se relaciona com o Egum? É um conceito muito complicado. Há equívocos dentro da própria batuque, principalmente da Cambina, que um orixá ancestral, ele não é um Egum, porque o orixá não vira Egum, o orixá é orixá e não se transforma em Egum. Quer dizer que se um filho santo do pai Cleon, ele mantém a vasilha dele do orixá, não é Egum, é um orixá. Sim, ele é um orixá. Não é que a pessoa partiu para o Orum que o orixá dela vai se transformar num Egum. O que acontece? O orixá, como por exemplo, o Camuca. Pai Valdemar era do Agodô e tinha um Camuca no pátio. Esse Camuca, ele é o rei do nosso segmento, né? O pessoal que pratica Cambina. E o que acontece? São duas divindades distintas. O falecimento de pai Valdemar não transformaria o orixá Camuca em Egum, porque não é ali... ele não pertencia a ele, assim, ele não foi iniciado a ele. Ele era um orixá que ele tinha ali para a comunidade e ficava no pátio. Importante destacarmos que o orixá nenhum se ajoelha ao Egum, então não teria como uma nação ser regida por um Egum. Esse orixá antepassado ocorre da seguinte forma, ele vem por uma descendência que, por exemplo, o Camuca, ele vem gerações e gerações ali o cultuando como o rei da nação. Então, ele é um orixá ancestral. Há também, por exemplo, alguém poderia ter herdado o Agodô do pai Valdemar. Ele seria um orixá ancestral, né? Então, essa ancestralidade, ela equivocadamente, em algum momento, dentro do batuque, não sabemos quando, mas houve esse equívoco, essa confusão, né, de misturarem, de acharem que, em algum momento, um orixá ancestral,
ele seria um egum. Só que o orixá ancestral, ele continua dentro do quarto de orixá, sendo cultuado como orixá em ritos diferentes de egum. Ou ele pode ficar numa casa, no pátio, ou um quarto ali dentro do salão, separado para ele. Mas ainda continua na prateleira, sendo cultuado como orixá. Se for orixá de rua, fica na rua, né? Justamente. É isso aí. Tá? Bom, aqui, Eric, agora, eu acho que já passou assim, passou rapidamente, mas vamos aprofundar, tá? Podemos cultuar egum no batuque. Como seria este culto? Como é que o batuqueiro cultua o egum? Quais são os preceitos do egum? Por exemplo, tá? Nós temos os preceitos do orixá, né? Obrigações, seja o que for lá de preceitos do orixá. E como é que é o preceito do egum? O egum segue o mesmo ritual? Ele tem uma obrigação por ano, 6 meses? Como é que é o culto dentro do batuque do egum? Olha, todos os segmentos do batuque possuem rituais para ancestralidade, ok? Nesse caso, me refiro aos mortos, tá? Então, todos, assim, egum é o próprio morto, tá? Não é o orixá. Então, eu preciso deixar bem claro isso, que o orixá algum come como egum. Orixá algum vai comer no Ibalé, orixá algum vai comer no Iboku. Então, assim, orixá não come, ok? Então, assim, nós precisamos, a esse culto, nós precisamos fazer algumas considerações, tá? Algumas pontuações. Perante os ritos do batuque, o culto aos ancestrais podem ser feito para ancestrais masculinos ou femininos, sacerdotisas ou sacerdotes. Então, dentro do culto, é possível fazer o ritual e ali chamar e até assentar, né? Fazer balé. Porém, entretanto, veja, o meu sacerdote, quando faleceu, a casa dele não deu continuidade e não tinham elementos para que a gente desse ali continuidade e não foi feito Ibalé dentro da casa para cultuar o próprio que partiu. Então, eu não tenho ele sendo, mas toda vez que eu preciso, eu chamo a Iranti, né? Invoco ele na memória para aquele determinado culto, tá? Aí, pode tem mais alguma coisa. Nós assentamos filhos, nós assentamos Ibalé ou Iboku com filhos, porque filhos são descendentes. Não é qualquer pessoa também que vai sentar feiticeiros, pessoas más, pessoas que não tinham uma boa conduta, não tem como assentar Ibalé. Nem o Iboku. Eu estou toda hora falando Ibalé e Iboku por conta dessa sugestão, porque as pessoas entendam, né? E memorizem a palavra Iboku, né? Precisamos cultuar Egum realmente para que nós tenhamos ali, por exemplo, antes de fazer uma obrigação, vamos fazer um ritual para Egum. Ou uma vez por ano, ou a cada 2, 3 anos, ou quando alguma pessoa parte, é feito os rituais aos ancestrais. Chama eles, faz ali toda aquela ritualística para que possamos ter ali as bênçãos dos nossos ancestrais. E os ancestrais não têm como nos amaldiçoarem, entendeu? Esse ritual, ele passa por comidas que o Egum comia, aonde é dividido, aonde as pessoas fazem um encontro para reverenciar esse falecido, né? Sim. Aí tem um paradigma gigantesco, tá? Algo muito interessante, que é o seguinte. Quando parte uma pessoa, o que eles fazem? Várias comidas, entre comidas de orixá, comidas que são tradicionais para os rituais de Egum, vou citar já, e as comidas, a última refeição do indivíduo. Bom, se a última refeição do indivíduo, então, é o próprio indivíduo que vai ser ali representado. Porém, há o equívoco de dizerem que o indivíduo parte porque ele não fica preso, e realmente ele não precisa ficar preso, porque se ele ficasse preso não teria utilidade alguma, e dizem que quem vai ficar ali é o orixá da pessoa. Bom,
O orixá da pessoa também não vai ficar ali, porque o orixá não come no lugar de Egum. Segundo, o orixá foge até do ocultar na prateleira. Tu acha que ele vai ficar comendo ali num local onde fazem qualquer tipo de serviço, usam para dano, usam para feitiçaria, isso, aquilo. O orixá não fica ali. E o orixá, ele não se torna um Egum porque ele é uma divindade. Não tem como o orixá se tornar um Egum para ser cultuado ali dentro do Ibalé, do Iboku. No teu conceito, tu acha que o culto ao ancestral, né? A ancestralidade, o culto a Egum, ele está à mercê da nossa vontade de fazer maldade? Não, não. Nós temos que entender o seguinte, por isso que é importante a gente dizer que os feiticeiros são banidos. Então, veja, não podemos assentar um Ibalé, cultuar um Olupelexé, um ancestral, dentro de um balé, se este indivíduo era um feiticeiro, uma pessoa assim, que não tinha uma constância emocional. Então, essa pessoa é muito perigosa. Se nós começamos a cuidar de uma pessoa que não está ali adequada e que não vai poder nos trazer orientações, proteger a nossa idilé, que é a nossa comunidade, não vai trazer ali orientações da nossa própria cultura. Então, veja, não tem por que abrir um balé para cultuar coisa que não presta. Eles estão para nos proteger, mas através da nossa boa conduta, através da nossa diferença entre o sacerdote não é um feiticeiro e um feiticeiro também não é um sacerdote. Então, através disso, o nosso ancestral, ele vai nos apoiar, ele vai nos defender, ele vai impedir que Eguns possam vir, né? Quando a gente usa o termo Egum, são aqueles pejorativos, né? Que são espíritos maléficos que são usados para feitiçaria e dano. Então, ele não vai permitir que entre, ele não vai permitir que possa haver uma ação de um Egum dentro de uma casa. Pode ver que a casa já é blindada com os orixás, com as seguranças, com um monte de elementos para evitar que entre determinadas energias, determinados espíritos. Eu vou fazer um conceito aqui, tu me corrige, por favor. Claro. Tá? O que ocorre? Eu entendo que o Egum é um espírito, tá? Reverenciado pela sua ancestralidade, que está muito próximo de nós, com a missão de nos conduzir para nos dar o caminho, nos dar o equilíbrio e a direção. Até porque essa prática de reverenciar ele, tá? Nos aproxima, até porque eu entendo que o Egum, ele optou por não ter uma evolução espiritual para ficar perto da gente sendo cultuado. Tu tá me entendendo? Ou seja, o orixá, ele está num outro nível vibracional, né? Perfeito, da gente. Enquanto que, para mim, o Egum está bem mais próximo. Por quê? Porque eu cultuo aquela memória dele. Só que isso não quer dizer que, por eu estar mais próximo dele, numa vibração, num conceito vibracional de aproximação espiritual, não quer dizer que, para isso, eu tenha autorização para, em nome dele, eu fazer maldade. Então, veja bem, para encerrar essa questão, o Egum, ele não está à disposição para cometer dano, perfeito? Até porque, se ele cometesse isso, ele está passando por cima de um preceito maior, que é o orixá. Tá me entendendo? Então, tudo que você vê aí fora, né? Porque o Egum faz, eu não concordo. Eu entendo que o Egum é um espírito próximo da gente para nos dar orientação, equilíbrio e a direção. O Egum responde no jogo? Sim, pode responder, não vou dar como ocorre isso, mas sim, é possível responder, é possível fazer um jogo para conversar também ali, tem oráculos também, que não são só os búzios dentro do batuque, que pode conversar
com Egum, mas isso é importante. O que o Babá falou, o seguinte, orixás são divindades. Orixás não... eles possuem o poder, eles possuem o axé, eles são ali divindades completas. Eles não se contaminam com os nossos desejos, nossos egos, nossos costumes. Pelo contrário, nós que, através dos orixás, melhoramos a nossa vida, melhoramos o nosso dia a dia. O Egum, ele está conosco, ele está ali, né, fazendo parte dessa, vamos chamar de egrégora, né? E, em determinado momento, ele vai encarnar. E vai ficar ali aquela massa ancestral, a qual se funde e representa o próprio Valdemar, que é o Lupilexé, e ali, possivelmente, já não tenha mais a pessoa ali respondendo. Porque a partir do momento que ele encarnar, aquele Valdemar, ele fica ali só a herente dele, porque ele já se torna uma outra pessoa. Sim, como nós, perfeito, entendeu? Perfeito. E aí... O que é necessário para cultuar o Egum? O que a casa que vai ouvir agora, o que ele precisa ter para cultuar Egum? E quem é que pode ter o Ibalé? Bom, primeiramente, o que é necessário é que... vamos começar com o espaço físico. Primeiro, o espaço físico. Há pessoas que conseguem ter um espaço físico que seja um buraco no chão, ao qual faz uma laje, cobre e ali abre e fecha conforme a necessidade. Outras pessoas fazem algo semelhante, mas cobrem com uma casa para manter alguns elementos ali, então acabam colocando uma casa. E, veja, há pessoas sacerdotes que não possuem espaço. Então, o que eles fazem? Que muitas nações também chegam a fazer dessa forma, que é ir no mato e fazer os rituais no mato. Abre-se um buraco ali na terra, faz o que tem que fazer, terminou, fecha e encerra ali. O que nós precisamos? Primeiro, ética, uma boa conduta. Porque se começarem a fazer dano, feitiçaria, nenhum Olupelexé, nenhum ancestral nosso vai ficar ali. O que vai ficar são os seres trevosos, que uma hora vai acabar consumindo a própria pessoa. Vai cobrar. Não, vai consumir. Pode ver, sacerdotes que acabam tendo fins terríveis por conta de um monte de dano e coisas que acabavam fazendo. E numa casa, pode ser cultuado mais de um Egum? Pode. E um Egum pode ser cultuado em vários outras casas. Porque como se trata ali de uma memória, ele não fica preso ali, como se trata também, se ele ficasse preso naquela casa, então ele não teria poder para sair e fazer nada. Ele seria um escravo ali que não teria finalidade alguma e nem fundamento algum manter preso ali. Ali nós temos a representação do Egum e ali, toda vez que precisarmos, chamamos ele ali. Se um filho precisar, abre-se um local, leva um ipim dessa ancestralidade para que ele possa também cultuar. Então, ele não fica preso também e ele pode ser cultuado em outras casas também. Bom, então, para cultuar Egum, não é chegar, abrir um buraco e invocar em qualquer lá. Não, não é. E nem deve ficar fazendo isso. E também aquele negócio, abre, vai lá, abre e para fazer um dano, depois fecha, chega em casa, lava a mão ou com água de meró ou com cinza e passa mel, tirei o dano. Não, teu feitiço está lá. A tua mão foi ali, fez, você falou ali. Então, você vai ser o primeiro a cair numa feitiçaria, porque ele vai, se a pessoa for inocente, nem ocorrerá nada, ele não vai poder nem chegar perto da pessoa. E o feiticeiro, sim, ele acaba sempre envolvido e prejudicado. Entendi. Tá, e agora outra pergunta. Se não tem o Ibalé, como fazer Arisum e onde pode ser feito?
Justamente. Então, vamos lá. O que ocorre? Nós temos aí uma questão que pode ser um conflito, como, por exemplo, se nós não temos o Ibalé, abre-se o buraco ali no próprio terreno, se não tiver no terreno, vai no mato e leva todo o material e faz no mato, né, ali o ritual, e terminou, fecha. Se tiver terreno, fecha. Se tiver o local já consagrado dentro do terreiro, né? Então abre-se, faz ali o Arisum. Bom, filhos, descendentes, qualquer ali ente ali da família espiritual pode ser feito o Arisum ali. Ele vai ser cultuado? Não, mas ele pode ser invocado, ele pode ser chamado conforme a necessidade, conforme também ali a sua interação, conforme a necessidade. Mas os filhos, eles vão ser feito o Arisum naquele local consagrado, e é um local onde lidam com os mortos da comunidade. Então, é possível fazer, terminou o ritual, fecha-se, dá um período ali de alguns dias, faz uma limpeza, ou no mesmo dia faz uma limpeza, mantém ali mais alguns dias e, dependendo por exemplo, do cargo daquela pessoa, dá-se um resguardo ou um luto maior, dependendo, o luto é menor. Mas se observarmos ali a família do Alafim e a família do Elogum de Xangô, que os dois faleceram, foram 40 dias. Não passa disso na Nigéria. Então, aqui, por conta de precisarem lidar com outras coisas, como, por exemplo, terem acesso a um IPIM do próprio indivíduo, depois, quando fazem a exumação, né, e mais alguns fundamentos que tinham que fazer. Então, demorava de 1, 2, 3, até 7 anos ali para poder terminar um luto ali daquela família. Não tendo local também, tu entende que esse Arisum pode ser feito no buião ou na figueira? Então, ele vai para o mato, acaba fazendo e depois terminou. Ali fecha e encerra. Ele pode ser feito no mato. O pai Chiquinho, ele fala que às vezes ele faz no buião ou ele faz na figueira, né? Com conceitos de fazer fora para quem não tem balé dentro, né? Perfeito. Bom, Eric, me diz uma coisa agora. Quem é que pode ter o Ibalé? Qual é a obrigação que tem que ter para ter Ibalé? Pronto? Sim, que tenha uma casa aberta com os filhos. Então, é possível filhos terem o Ibalé, né, para poderem ali cultuar os ancestrais. Quem vai determinar é o jogo de búzios. Por quê? Aquela casa, ela tem um dono, é o orixá fundador daquela casa, ok? Então, esse dono, ele vai determinar se a pessoa tem equilíbrio emocional, se é uma pessoa que vai saber lidar ali com o Egum. Uma pessoa desequilibrada não deveria nem ter casa aberta. Começa daí, mas a gente observa é o que mais tem. Que, assim, as pessoas acabam abrindo casa e, às vezes, assim, demora muito para as pessoas terem um amadurecimento espiritual, um conhecimento e tudo mais. E conta muito para mexer com o Egum, porque eles são, assim, são pessoas diferentes dos orixás, eles são pessoas e têm as manias deles, o próprio emocional deles, que contam muito. Já os orixás já têm, mas eles, então, precisa ter muito cuidado. Quem determina é o orixá dono da casa, quem determina também ali são os búzios. Uma coisa importantíssima. Veja, só retornar no começo, quando aquela questão de poderem serem cultuados ou não, né? Que é importante a gente destacar que, para que, veja, o meu sacerdote, né? Se a casa dele fosse dar continuidade, ou seja, o Lodê não poderia ser despachado,
o orixá dele ficaria dentro da casa e estaria na prateleira, porque seria um orixá, ele não iria para o balé, e lascar, ocultar, isso eu vou dizer estragar ali o próprio ocultar sem finalidade alguma. Desculpa, mas a gente precisa falar, você lascar um ocultar não vai transformar nenhum orixá em Egum, e o Egungun, que é o osso, para que o Egungun seja cultuado, nesse caso ali, é diferente, é o osso do indivíduo, não é o ocultar de um orixá que lascado, que vai fazer com que aquele orixá fique ali preso naquele balé. Ele vai abandonar e qualquer ser trevoso toma conta dali e vai ocupar aquele espaço. Sim. Então, obrigatoriamente, né, para vocês entenderem, esse culto, né, a essa questão que nós estamos falando, né, obrigatoriamente, muitas vezes, entende-se que quando morre, despacha tudo, né? Obrigatoriamente não. Muitas vezes, dependendo do que o orixá vai responder 7 dias depois que tu morreu, para saber qual o destino das obrigações, né? Não precisa despachar tudo. Claro que é comum essa prática, né? Desculpe. Essa prática de morreu, despacha tudo. Nós não concordamos, mas tudo bem, tá? Bom, me diz uma coisa, Érica, agora, isso, tá? Pode falar. Só completar, Babá, isso é importantíssimo, porque o que ocorre? Tem que ser feito o jogo imediatamente quando parte o indivíduo. Uma coisa que reza no meu estatuto da minha casa, que o Lodê, ele pertence à comunidade ali, né? Ele pertence à casa. Então, o Lodê não deve ser despachado, ninguém vai mexer nos orixás que são odeios, os orixás que ficam no pátio, porque a casa vai dar continuidade, né? E o orixá fundador tem que ficar na casa. Se saiu o Lodê e saiu o orixá, não é mais, a casa não deu continuidade, ali encerrou tudo e não tem família, não tem nada. Acabou. Então, ali acabou. Tirou o orixá da prateleira, despachou, acabou. Não tem mais casa, não tem mais ali segmento, porque foi embora. E é uma prática que acontece muito, né? A gente vê muito isso aí, tipo assim, tem que despachar tudo, aí refaz tudo de novo. Talvez aí venha uma pergunta que está ligada a essa questão, que seria por que uma obrigação, né, de Arisum é tão cara? E aí? Gente, uma obrigação de Arisum, tá? O que é o Arisum, para as pessoas entenderem? São os rituais fúnebres a partir do momento que a pessoa desencarna, né? Então, todos aqueles rituais, realmente, vão comidas, vão muitos fundamentos, só que assim, ela não pode ser mais cara do que uma feitura. Então, veja, as pessoas precisam entenderem que os antigos, eles não tinham uma fortuna, eles eram simples. Então, um Arisum não pode ser uma fortuna, ele tem que ser algo viável para que possa chegar a fazer aquelas comidas, fazer os rituais, as comidas que são consagradas para Egum, assim como há comidas consagradas para o orixá, como a malá, a canjica, as comidas que são consagradas para Egum, como a galinhada, o arroz de forno, o arroz com linguiça, arroz com couve, o arroz doce para algumas famílias, outras famílias não dão. Por quê? Isso eram comidas que eram servidas em velórios, que eram servidas ali, que eram rápidas e fáceis e muito simples. O caro veio depois com as pessoas tentando comercializar algo que é simples. A simplicidade está já o que mostra essas comidas, que são a base ali do ritual de Egum. Mas não pode comer. Realmente não pode comer, porque como eu, que sou de Oxalá, tenho tabu, e não comer nada escuro e não tomar café nem Coca-Cola durante os rituais,
É a mesma coisa. É comida de Egum, é consagrada. Então não tem que comer, gente. Ah, mas eu como. Ah, é opção sua, é algo que você tem a liberdade de fazer, mas são comidas consagradas a Egum. Então não custa. Eu né? tenho certeza absoluta, tá, do que eu vou falar agora. Muitas vezes, quando a pessoa faleceu, né, e que tem que fazer o ritual de Arisum para ele, quando ele vai ver o preço que cobrar para fazer, ele diz assim, ó, tá, meu, eu vou voltar, porque tá muito caro esse trabalho para me encaminhar. Esse Egum vira no caixão lá. Puta, mas como é que vão me cobrar tão caro de mim, cara? E eu vou piorar essa situação. Vamos lá. Tá? Na minha casa, eu já deixo bem claro, tá? A cada obrigação, eu cobro um axézinho. E esse axé, ele vai ali, eu vou guardando, ou eu vou usando em manutenção da casa, vou fazendo. Se um filho chegar a partir, ele não vai ter que pagar nada, porque ele está pagando aquilo. Ele pagou o axé em vida, por que eu vou ter que cobrar da família, que não tem nada a ver com isso, um axé e colocar tudo aquilo? A gente pode até fazer uma vaquinha para ajudarem ali numa despesa que não pode ser cara também, um ariçu, né? Por isso que eu falo que não é caro mesmo. E ali, essa pessoa, ela já contribuiu a vida inteira. O dia que ela partir, ela vai ter que ir em paz, sabendo que alguém vai fazer algo por ela. Isso eu deixo claro dentro da minha casa. Tem Egum, que quando é feita os rituais, para poder comer mais carne, né? Tem coisas que vai ler que ele nunca comeu na vida, que ele nunca viu. Concorda comigo? Tem vários pratos que são feitos ali, são rituais. A gente acaba fazendo uma quantidade de pratos, mas na simplicidade você não vai gastar uma fortuna também. É uma despesa semelhante ao que é feito ali por uma feitura. Não pode ser, uma feitura não pode ser algo exorbitante também. Porque no costume antigo, não é. Eu em casa faço, tu faz, no costume antigo, uma feitura não é caro, um ariçu não é caro. Então, assim, não adianta a gente querer tirar algo de pessoas que acabaram de perder um ente, eles querem que seja feito algo para encaminhar aquela pessoa. E, veja, ele tem que ir em paz, aí a família tem que ficar em paz também, porque sabe que nós vamos fazer algo por aquela pessoa que estava na casa, que nos ajudou sempre. Mas é por essa razão, né, pessoal, que a gente vê aí, né, muita ostentação, né? Pai de santo, mãe de santo aí ostentam poder, né? E eu acredito que eles estão comercializando o Egum, tá? Inclusive, tem coisas aí na internet aonde o Egum tem mais poder que o orixá para fazer maldade. É só vocês acompanharem aí. E outra coisa, cantiga de Egum é cantiga de Egum. Tirar a cantiga de orixá, ali há um momento só que se tira uma cantiga do orixá da pessoa, porque você está desfazendo o que foi feito. Então, ali você tira. Mas, acabou ali, não vira cantiga de Egum, a cantiga do orixá, porque senão daqui a uns dias não teremos mais cantiga, que nem aquela Daim, o Guavagandaim, já estão dizendo que é cantiga de Egum. Gente, isso é cantiga de orixá. Não é porque um dia uma pessoa partiu, colocaram ali, se aquela família consagrou para Egum, é aquela família. Mas, veja, continua sendo cantiga de orixá. Cantiga de orixá é cantiga de orixá, gente. Então, cantiga Egum, ele tem a louvação dele, ele tem a cantiga dele. E tem diferente. Né? Tem fundamento. Justamente. Bom, indo para o final já, nosso tempo passa rápido, né, pessoal? É possível abrir balé com filhos? Não, a gente já falou isso porque filhos são descendentes, eles não são ancestrais. E os filhos, eles fazem parte ali daquela Biorum, aquela família espiritual, mas ele não pode assentar, porque ele é descendente, e descendentes não se assentam. Volta aquela questão, se a pessoa tiver que fazer um balé ou um iboku, ela vai assentar com elementos vindos
do balé ali, um ipim vindo do balé do próprio sacerdote dele, né, ainda em vida, ou abre-se um local, faz o que tem que fazer, fecha e acabou. Mas essa questão de, vou assentar com o filho, desculpa, filho não faz. Finalizando, sacerdotes, sacerdotisas podem ser cultuados no Ibalé? Pode, tanto o homem quanto a mulher podem, sacerdotisas podem serem cultuados, desde que aquela questão, a casa fique a casa de continuidade, então ela vai ser cultuado ali dentro da própria casa e depois os filhos, eles levam um ipim para a casa deles conforme a necessidade, também a autorização e do próprio orixá daquela pessoa que vai levar. Então, podem ser cultuados, devem ser cultuados. Volta aquela questão, quem faz os rituais de Egum dentro de uma casa? É o próprio sacerdote, não precisa de Odé, né? Não precisa de sacerdote, o Odé é específico para fazer sacerdote de Egum, porque é o próprio sacerdote ali da casa que vai fazer esse ritual. E para encerrar, existe alguma relação próxima da nossa cultura de Egum aqui com a cultura de Egum na Nigéria? Veja, o culto é totalmente diferente, nós adaptamos para a nossa realidade, nós fazemos ali a memória para os nossos ancestrais, assim como os próprios iorubás fazem ali com os próprios ancestrais que estão ali acessíveis a eles, né? Então ali eles chamam ali, eles pedem bênçãos, eles pedem ali que os oriente, eles pedem que possam até trazer até porque curas. eles são enterrados dentro da casa, né? Eles são dentro da casa. São. Ali eles... por quê? É aquela questão. O cemitério é um local de adoração, um local sagrado para religiões estrangeiras. Exatamente. Eles não conseguem entender como que eles vão enterrar um parente longe deles, a não ser que uma pessoa com má conduta, uma pessoa má, uma pessoa que seja feiticeiro, aí eles não enterram dentro de casa, eles descartam, eles mandam embora porque não faz parte ali e acaba sendo expulso daquela massa ancestral, né? Não faz mais parte. Perfeito. Um conceito final sobre Egum, Eric. Veja, é importante a gente também destacar que dentro dos rituais do batuque, é muito importante isso. As comidas durante o batuque que são servidas são comidas que são as comidas dos orixás. Um estrogonofe não é comida de orixá, um sushi não é comida de orixá. Então, veja, tudo que a boca come é comida de Egum, porque são as comidas de Egum. Então, se a comida não for de orixá, então eu não posso servir um sushi, eu não posso servir um estrogonofe, porque é uma comida de Egum, durante o ritual de orixá. Então, a gente ficar atento a isso e ficarmos atentos a todas essas comidas que fogem ali do tradicional do batuque e mantermos o tradicional do batuque, que são as comidas de orixá. Perfeito. Dito isto, fique você refletindo. Cuidado. Cuidado quando você ouve aí alguém te prometer que Egum vai mudar a tua vida. Porque Egum vai fazer um dano contra o teu inimigo. Porque o nome do Pedro do Pau vai pro buraco. E o buraco vai destruir esse inimigo. Cuidado. O conceito sobre ancestralidade não tem a ver com maldade. Fuja, corra desta relação. Assim como também é muito frequente, é muito comum invocar Yansan para separar casal. Eles fazem aí a obrigação da aliança, entendeu? Deixa o seu amor de arrasto no chão, tá? Olha, pessoal, eu não entendo que religião seja isso, tá? Eu não entendo que o orixá esteja predisposto a fazer as tuas vontades com injustiça.
Ou seja, tu vai obrigar uma pessoa a ficar debaixo da outra só porque ela quer. Não, não pode. Para isso nós temos o livre-arbítrio. Tá? Perfeito? E Xangô certamente não concorda com esse comportamento. Então você, cuidado. Cuidado com isso quando você vai procurar uma casa pedindo para fazer um dano para alguém, uma maldade para alguém. Se alguém promete isso para você, nós não concordamos. Não é esse o caminho, tá bom? Bom, você hoje viu falar sobre Egum, então. Egum não faz maldade. Egum não é ruim. Egum é uma lembrança do antepassado, que deve ser feita com carinho, sem também nós ficarmos presos a essa lembrança, certo? Chamando toda hora, invocando toda hora. Eu já sei disso. Tem gente que diz assim, porque eu invoco a minha mãe, invoco o meu pai, que já morreu, entendeu? Porque ele é Egum e eu chamo toda hora. Também não deve ser assim, tá? Porque, enquanto espírito, Egum também tem que evoluir. E não vai ser você prendendo ele num buraco, tá? Que ele vai conseguir a evolução espiritual. Perfeito? A todos, muito obrigado. Espero que tenhamos contribuído para o seu conhecimento. Desejando uma excelente semana, aonde o Egum, que não é ruim, dê para você a clareza, dê para você o caminho e dê para você o equilíbrio. Lembrando, Egum não é maldade. Axé.